Então vamos lá, se vocês quiserem abrir a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11. Quem achou aí diz amém. Vou ler aqui aí, vocês vão acompanhando aí depois. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Vou ler mais um capítulo aqui, mais um versículo no caso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quando as suas ofertas por meio dele também mesmo, depois de morto, ainda fala. Eu vou ir discorrendo esse capítulo de pouco a pouco, e vou falando de cada um dos patriarcas que foram além pela fé, e que obtiveram promessas de Deus, e confiaram nessas promessas. E como foi falado nesse pedaço aqui, só pela palavra de Jesus Cristo o universo foi criado. E pela fé, a gente consegue trazer à existência aquilo que não existe. Como ele fala aqui, ó. De maneira visível veio a existir as coisas que não aparecem. Então, pela fé, você pode visualizar a sua vitória. Pela fé, você pode visualizar a sua mudança. Pela fé, você pode te agradecer de uma vitória, de uma batalha que Deus já vai ganhar para você. Porque pela fé, você tem que ver além. Você tem que ver mais distante. Como aqui vai falar um pouquinho mais para frente. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É um versículo bem conhecido. Voltando para o Antigo Testamento e dando mais um relato das pessoas que estão escritas aqui, que teve seus testemunhos de fé, fala... Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Deus. Pela fé, Enoque foi transladado. No caso, Enoque foi, como fala, ele foi arrebatado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o arrebatou, pois antes da sua arrebatação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardão dos que o buscam. Vamos para o Noé agora. Pela fé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Desde antigamente ele falou com as pessoas, todo mundo conhece a história de Noé. Quando ele falou com ele, não tinha uma nuvem no céu, não tinha uma previsão de chuva. Mas mesmo assim, ele seguiu as medidas que Deus deu para ele e as pessoas zombavam dele, as pessoas caçoavam dele. E como que não é assim nos dias de hoje? Fala para você, nossa, você ainda está indo para a igreja? Nossa, você ainda insiste nesse trem de ser crente? Não, você ainda busca esse Jesus que ninguém vê? Você ainda busca esse trem? Você não mudou nada, você continua a mesma pessoa, sua vida está igual. Mas aí, pela fé, você visualiza essas coisas que não acontecem, porque ele foi construindo a arca, né? Ele foi pouco a pouco, dia após dia, construindo essa arca, e quando viu, o povo zombava, o povo curtia, mas na hora que veio a chuva, todo mundo foi bater na porta da casa dele, todo mundo foi bater na porta da arca, né? Que se tornou a casa dele por um pequeno período. Então o que acontece? Muitas pessoas vão duvidar de você, muitas pessoas vão desacreditar, mas quando vir a sua vitória, quando Deus te honrar, todos vão reconhecer, todos vão ver. E você pela fé vai agradecer, vai falar assim, não, Deus é fiel, eu tive fé nele, eu confiei nele e ele não me desamparou. E sobre esse texto aqui que a gente vai ler nele todinho, decorrendo ele, Hebreus 11, ele vai falar sobre os heróis da fé e o que eles passaram e o que eles tiveram que suportar pela essa fé. E buscando e visualizando esse descanso que foi prometido, porque nenhum deles obteve esse descanso. Ninguém ainda teve esse descanso, que é o descanso de estar em Jesus Cristo com Ele no paraíso. Então, todos eles, mesmo de longe, continuaram visualizando e nunca perderam de vista esse descanso. É o que devemos fazer, mesmo que seja na nossa geração ou na outra, jamais perder de vista esse descanso e sempre ter fé para acreditar que Ele virá. E Ele virá, com certeza. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
Então, quando a gente é chamado, muitas vezes a gente não sabe para onde a gente vai ir ou o que vai acontecer. O Senhor só fala, vai. E é uma música bem conhecida do Fernandinho que ele fala, né? Sai da sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda e todo mundo conhece o resto. Então ele saiu e foi para um lugar onde ele não conhecia. Se você ler o começo do Novo Testamento, ele foi peregrinando, ele foi andando e mantendo a esperança que Deus o honraria. E ainda Deus fez uma promessa maior para ele, que poderia ser impossível, que era de dar um filho para ele e de dar um filho para sua esposa que não teria filho, uma mulher estéril. E isso vai vir que no decorrer agora também. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Habitando em tendas pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a sua própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, não com idade avançada, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma prosperidade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Então ele se manteve fiel nessa promessa. Eles dois, no caso, ela duvidou aqui e ali, mas ele se manteve fiel nessa promessa, que ela ainda teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, e aquele que fez a promessa para todos nós. É Jesus Cristo, aquele que, por meio do Espírito Santo, nos dá a entender que ele fez essa promessa e essa promessa ainda está de pé até hoje. Mesmo para os antigos, para os novos ou ainda para os que virão. E aqui é aquela parte que eu falei. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Então, no caso, todos nós temos uma casa, todos nós temos um lugar que nascemos. Por exemplo, vamos supor, a gente nasceu no Brasil, eu nasci aqui em Goiânia, outras pessoas nasceram em outros estados do país. E quando essas pessoas se mudam dos seus estados, elas falam assim, um dia eu quero voltar para casa, um dia eu quero ir para minha terra, um dia eu quero ir para o meu lugarzinho de descanso. Mas eles não consideravam essa terra ou esse lugar como a sua casa ou sua pátria. Eles consideravam a pátria celestial, o que Deus criou, como a sua casa e como o seu lugar. Então, jamais por onde eles andassem, por melhor que fosse a terra, ou por melhor que tivesse tudo, a pátria deles, a casa deles, é a casa eterna e celestial, que é a casa de muitos de nós. Glória a Deus. Deus, glória a Deus, aleluia. Deus, generoso. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. E a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, esse aqui é um dos casos mais assim. Quando a gente fala em fé, a gente não é impossível de lembrar de Abraão, porque ele queria muito ter um filho. Deus prometeu um filho para ele, deu um filho para ele, e quando ele deu esse filho para ele, todo mundo conhece a história, Deus pediu o filho dele. E é a hora que muitas vezes a gente recebe uma vitória, a gente recebe alguma coisa, ou a gente passa a servir a Cristo, mas mesmo assim ainda vem um sacrifício, mesmo assim vem uma prova de fogo para provar se a gente ama realmente o Senhor ou não. Porque se a gente não ama realmente o Senhor, tem alguma coisa de errado aí. Ele tem que estar acima de todas as coisas. E Ele vai querer provas para fazer isso. Não porque Ele é um Deus ruim ou porque Ele quer que veja você sofrer, mas aqui Ele vai falar também que um pai corrige seu filho, e se o pai não corrigir seu filho, é porque ele não o ama. Os nossos pais que temos de carne, eles nos corrigem e a gente não acha ruim. Então, porque o Deus Pai do céu, que é totalmente superior, corrigir a gente vai achar ruim. Jamais, a gente tem que se agradar, porque se ele corrige é porque ele te vê como um filho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Pai. Porque considerou que Deus era poderoso. Assim que eu li. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, de José.
e, apoiando sobre as extremidades do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, quando ele estava lá no Egito, que ele era governador, ele sabia que ele morreria, estava perto dele morrer, mas ele sabia que viria o êxodo, que alguém viria e libertaria o povo. E quando libertasse o povo, levaria os ossos dele junto. Então, pela fé, ele já visualizou que Deus tinha a promessa, que Deus os libertaria, que Deus daria a terra para eles, e quando desse a terra para eles, os ossos deles seriam levados juntos. Mas tudo teve um tempo, tudo teve um decorrer da história. Mas pela fé, mesmo sem saber, mesmo antes de acontecer, ele mostrou. E vai falar do cara que teve muito a ver com isso, que Deus usou para fazer isso, e ele também teve seus sacrifícios, ele também teve seus olhos da fé. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, bonita. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele já teve que fazer uma primeira escolha, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, muitas vezes a gente sofre com Deus, mas é a melhor escolha que a gente faz. Muitas vezes você pode falar, nossa, eu quero glória, eu quero fama, eu quero todas essas coisas, mas no final você vai perder tudo. Você não vai estar usufruindo do que Deus que Deus tem para você. Você vai usufruir de uma pequena alegria, de uma pequena glória, de uma pequena coisa que vai ser passageira, e no final de tudo você vai ter perdido o que mais valia a pena, o que era mais valioso, que é a salvação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Ai de Deus, Pai amado. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, com a ira do rei, no caso. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todo. Então, Cristo já anuncia sua vinda, Cristo já anuncia que ele seria o Cordeiro de Deus. Quando teve a primeira Páscoa, que teve o derramamento de sangue, e para o anjo da morte não vir, tinha que matar o Cordeiro e marcar com seu sangue os batentes da porta. Então, desde o início, você já percebe que sem sangue não há perdão de pecados. Hoje isso tudo já mudou, todos nós podemos nos achegar a Deus. Um dia eu quero falar melhor sobre isso. Mas o principal é o seguinte, que ele já estava anunciando que viria o Messias, o Cordeiro de Deus, que ele seria sacrificado na Páscoa e perdoaria todos os pecados. E ali nasceria uma nova história, porque eles estavam celebrando a saída do Egito, eles estavam celebrando e comemorando aquela saída do Egito, e Deus já estabeleceu ali que eles fizessem a Páscoa. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias, no caso os espiões. E que mais direi? Certamente me falará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefte, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Então, pela fé, se você está com Deus, e pela fé, numa outra tradução que tem na minha Bíblia, eles derrotaram exércitos, eles lutaram, eles apagaram grandes incêndios, eles fizeram grandes coisas no nome do Senhor e venceram grandes batalhas. Quantos de nós que todo dia não tem que fechar a boca do leão? Quantos de nós que não tem que brigar com o urso ali e sem ninguém estar vendo, sem estar com glória, no modo de dizer assim, que a glória é só de Deus, sem estar sendo reconhecido? Mas todos os dias a gente, pela fé, briga com esse leão e vence esse leão. Todos os dias a gente mata um leão, a gente mata um urso e mata o que mais for preciso para se chegar a Deus, para estar com Deus. Porque a nossa fé nos faz ter essa coragem, por meio do Espírito Santo, faz ter essa convicção, faz brigar mesmo e sem medo e sabendo que vai vencer. Por mais forte ou difícil que seja um desafio, porque pensa você, uma pessoa humana fechar a boca do leão, pessoa comum abrir ele no meio e rasgar ele todinho. Então, e um cara, no contexto aqui que fala, um cara frágil, um cara assim, o Sansão até vai, né, que era forte, mas o Davi, um cara que era pastorzinho, que modo fala, pastorzinho de ovelha e tal, o cara abriu o leão, abriu o urso. Então é pela fé mesmo, que você pode perceber que você vai além.
Com a fé em Jesus, você sempre virá além. Glória a Deus. Aleluia. O Deus poderoso. Extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza. Tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens do quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, aqui você lê no final do capítulo, que tipo assim, o trem é difícil, o trem não é fácil não, mas os caras fez com gosto, cerrados ao meio, apedrejados, açoitados, acorrentados, ignorados, excluídos. Todos eles tiveram uma coisa por qual passar, mas pela fé e pela promessa, por saber que estariam com Deus, nenhum deles desistiu, nenhum deles teve medo, nenhum deles se acovardou, todos eles enfrentaram. E eu posso citar alguns desses que foram, tipo Isaías foi cerrado ao meio, Estevão apedrejado, Paulo aceitado, o Tiago morto à espada também. Então, tipo, tem vários exemplos, mas a ideia principal é que se você para e pensa assim, com pouco entendimento ou muito entendimento, fala, cara, se esse cara deu a vida por isso tem alguma coisa a ver. É como antigamente, eles iam lá e matavam um. Quando eles matavam um, nascia mais 100. Matava assim, nascia mais 1000. Porque eles perguntavam assim, se esse cara está morrendo por causa disso aí, tem alguma coisa a ver. Então eu vou acreditar nisso que ele está acreditando. Eu vou seguir isso que ele está seguindo. E quando eu começava a seguir, começava a acreditar, via que Jesus era maravilhoso, via que Jesus era tão bondoso, que algo começava a mudar dentro de você. Que você era uma pessoa, mas a cada dia você se tornava outra pessoa. Que a cada dia você tinha mais coragem, que a cada dia você tinha mais ousadia, que cada dia você queria mais de Jesus, que você queria mais dele e não se contentava com ele. Então, tudo isso, para você no final de tudo, era uma glória. Para você tudo isso era legal, a pessoa falar, nossa, que nem os apóstolos quando foram aceitados e insultados pelo nome de Jesus, eles se alegraram e falaram, nossa, que bom, a gente foi aceitado, a gente apanhou pelo mestre, e eles reconheceram que somos discípulos dele. Então a gente está muito feliz por isso. E muitas vezes a gente fica triste pela uma aprovação, a gente fica triste por um problema que a gente tem que resolver, a gente fica triste pelo um problema que devemos enfrentar, mas em vez de se alegrar com as pessoas que nos humilham, com as pessoas que nos escandalizam, as pessoas que falam crentinho, as pessoas que falam, nossa, esse aí, ó, né? Entendeu? É uma coisa que você deve se orgulhar, porque quem vai te dar a recompensa, quem vai te dar o descanso é Jesus. E o Espírito Santo, o Consolador, ele te consola, ele te faz falar, nossa, que bom que eu fui insultado, que bom que eu apanhei por causa disso. Aqui por modo de falar é fácil, mas isso vai crescendo dentro de você a cada dia mais que você fala, Jesus, minha vida está aqui, se eu vivo por ti, se eu morro por ti, tudo é por ti, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não tem para onde fugir, não tem caminho mais fácil. Você não precisa também sair se sacrificando, se fazendo os treinos, achando que seus pecados ou seus erros vão ser perdoados assim. Não. O único jeito de perdoar pecados é pelo sangue de Jesus. Não adianta a gente fazer um auto-julgamento e falar, não, eu fiz isso, eu mereço sofrer, meu passado é assim, eu já fiz isso. Não. Quando você foi para ele, tudo velho se passou, eis que tudo se fez novo. Então é um novo começo, é uma nova história. Só ele que pode tirar seus pecados, só ele que pode te perdoar, só ele que vai te dar a paz que o mundo não te dá. E conectando um pouco com o que o meu amigo César falou também, de novo, foi o que ele mostrou, foi o que ele fez. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas sim tem a vida eterna. E essa vida eterna está garantida, tá? Para todos nós, seja os antigos, como foi dito, seja os novos, para todos. Esse amor está para todos, esse amor não faz exceções, esse amor não faz escolha, é para todos. Recebam, é para todos. Sempre tenham isso em mente, o amor de Deus é para todos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia a Deus. Então, tem alguém para Jesus hoje aí? Sempre esqueça da melhor parte. Tem alguém que quer reconciliar, tem alguém que quer conhecer esse amor, receber esse amor. Apesar que eu acredito que independente da forma que a gente está, ele já
dá esse amor pra É gente. verdade. E ele sai de braços abertos esperando quem quiser vir para ele, só dá um passo. E todos nós temos que dar um passo. Fica tranquilo que eu já dei esse passo. A Adriana já deu, a pastora já deu, o Nath já deu, todo mundo deu esse passo. É comum, não tem nada demais. Alguém quer reconciliar ou fazer aliança com o Senhor? Se quiser, o momento é oportuno. É verdade, Deus.